Olá, sejam bem-vindos a mais uma mensagem. Seguimos trabalhando com a série Trindade. Hoje nós vamos trabalhar sobre as pragas do Egito, que são dos capítulos 5 até o capítulo 11 do livro de Êxodo, na Bíblia. E esses 6 capítulos que nós trabalharemos hoje, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, na verdade são 7 capítulos. Eles vão falar sobre as pragas do Egito e como foi essa negociação, essa conversa com o faraó. Até a mensagem, o vídeo anterior dessa série, a gente trabalhou com o nascimento, com o chamado de Moisés, como Deus se apresenta para Moisés, como Deus prepara Moisés e Arão para esse movimento. E a partir do capítulo 5, de fato, a gente vai ver como é essa conversa e essa chegada a Faraó. Para quem está chegando aqui agora, essa série Trindade, a gente faz uma análise, uma interpretação em 3 níveis da Palavra de Deus. Então a gente vai estudar a Bíblia, onde a gente primeiro faz uma leitura e uma compreensão da história de forma literal, exatamente como está escrito, entendendo basicamente o contexto histórico e os personagens conforme já estão listados. Num segundo nível, um nível pessoal, um nível da alma, a gente se coloca no lugar dos personagens e consegue extrair algumas lições disso. E no nível espiritual, que é o nível profético da palavra, a gente vai ver que tem muito mais coisa, mais profunda, um entendimento mais complexo, mais riquíssimo a respeito da palavra de Deus. Amém? Então, capítulo 5. Moisés e Arão falam a Faraó. Moisés e Arão, então, já têm uma mensagem, têm que se apresentar para Faraó, para dizer que o povo deve ser liberto. Só que nesse primeiro momento, o pedido não é para que o povo seja livre e saia por definitivo. Esse pedido que eles vão apresentar a Faraó é que Faraó permita que o povo de Deus, Israel, saia para o deserto a caminho de 3 dias para louvar a Deus, para glorificar, para consagrar, para prestar sacrifícios, cultuar a Deus. E já tem muita coisa embutida apenas nesse passo da história. Mas vamos desenvolver um pouco mais isso. Quando esse pedido é feito a Faraó, o Faraó fala: isso é uma palhaçada. Para que eu vou liberar o povo com tanto trabalho que tem para fazer? Eu já sei o que está acontecendo. Vocês estão pedindo para sair para trabalhar, é porque vocês estão sem o que fazer. Eu vou aumentar as atribuições do povo de Israel, porque se esse povo tivesse trabalho suficiente, eles não iam estar caçando coisa para fazer ao Senhor. E aí, ele dificulta a vida de todos os serviçais israelenses. Ou seja, eles faziam tijolos na época, aqui cita, que tinha uma meta de tijolos para bater por dia. Porém, o povo do Egito fornecia palha para poder fazer esses tijolos. Eu não sei exatamente como eram feitos esses tijolos, mas eu posso imaginar, por já ter visto alguns filmes, por já ter visto alguns documentários. É fácil imaginar que um tijolo ele é moldado em forma, Então você tem um molde ali, você prensa o barro e dali você tira o tijolo. O detalhe é que para tirar o tijolo do molde sem quebrar o tijolo e sem danificar o molde, você precisa de algo que seja desmoldante, bem como a gente usa hoje, e isso eu falo com propriedade por ser engenheiro civil. Quando você vai fazer algo que é moldado in loco, quando você concreta algo em forma, você precisa de um desmol, um produto desmoldante, um produto que seja lubrificante para que aquela matéria-prima não venha aderir na forma. Olha quanta coisa a gente pode extrair disso aqui. Mas vamos por partes. Então, o faraó fala: olha, a partir de agora não será mais fornecido palha e eu não quero que diminua a produção de tijolos. Ou seja, povo de Israel, vocês são obrigados a produzir X tijolos por dia. Sempre foram. Mas recebiam a palha na mão. Agora que vocês estão querendo sair para adorar o Senhor, eu vou dificultar. Vocês não vão mais receber a palha e não ousem reduzir a produção de tijolos. A meta continua a mesma. Resultado: impossibilidade. Não dava.
eles já trabalhavam no limite e agora eles não recebem matéria-prima na mão, a coisa não vai funcionar. Então eles foram açoitados, foram cobrados, castigados, apanhavam de chicote para poder produzir mais e não tinha como. E quando se apresentavam para Faraó para dizer: Faraó, o que você está fazendo? Não estão entregando palha, como é que a gente vai produzir? Não estão entregando e não vão entregar. E eu não vou reduzir a meta de tijolos. Se vocês querem adorar o Deus de vocês, é porque vocês estão com tempo de sobra. Eu não estou autorizando adoração a Deus nenhum e quero que a produção seja suprida. Isso gerou uma revolta tão grande no povo de Israel que nem Moisés conseguia acessar eles mais. Quando Moisés ia falar com o povo de Israel, todo mundo torcia a cara, como quem dissesse assim: sim, libertador, você veio aqui foi para tumultuar, já tá uma merda, a gente já tá na escravidão. Aí você vem aqui para poder deixar a situação ainda pior? Por sua culpa a gente tá levando açoite, por sua culpa a gente está com uma meta que é impossível de ser cumprida. Porém, nesse contexto, já é possível perceber como Deus está permitindo uma inflamação para que haja uma repulsa daquele lugar. Às vezes, nós estamos, e aí eu já posso ir para o nível da alma aqui, né? Nos colocando como povo de Israel, às vezes nós estamos tão acomodados a uma situação de subserviência e de escravidão que a gente acha que aquilo está tudo bem. Então Deus, para nos tirar a inflamação, e aí a gente pode pensar numa ferida, numa espinha, numa acne, né? num ferimento de rosto, por exemplo, aquilo inflama, incha até que aparece o pus, é expulso a podridão e aí a gente está curado. Não é diferente quando a gente tem febre, não é diferente quando a gente tem qualquer inflamação física. É o mesmo princípio. O corpo rejeita tanto aquilo e fica tão insuportável a rejeição que aquilo é colocado para fora. Então, o que Deus está criando nesse contexto é uma inflamação na escravidão. Deus está dizendo: olha, vocês estão acostumados com a escravidão, mas isso não é uma coisa boa, quer ver? É só eu pedir para cobrar mais um pouquinho que vocês vão ver o quanto é insuportável essa vida que vocês levam e não é isso que eu quero para vocês. Mas olha que coisa ainda mais preciosa que a gente pode fazer aqui em relação ao desmol, ou a palha, ou o desmoldante da forma. A palavra de Deus lá no Novo Testamento vai dizer assim, acho que é Paulo que fala: não vos conformeis com o padrão desse mundo. O que é não vos conformar? É não manter a forma, não se adequar aos métodos e aos limites. Como é que eu não vou me adequar aos métodos e aos limites? Só se eu for livre. Como que eu vou ser livre? Prestando contas da minha vida apenas ao Criador e não a governadores como se eles fossem líderes da minha vida. Eu posso honrar, eu posso respeitar um governo, um líder, etc. Mas eu não preciso me sujeitar a esse líder como se ele fosse um Deus. E as pessoas aqui se reportavam, se sujeitavam a Faraó como se ele fosse uma divindade. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com o padrão desse mundo. Então, bem como um tijolo na forma, você não pode se adequar a isso. E como é que você sai da forma sem se quebrar? Como é que você pode tornar livre essa prisão que te amolda com palha? Então, quem é que tem que providenciar essa palha? Aquele que quer ser livre. Então Deus está dizendo: olha, aquilo que vai te desprender da forma, a palha é a casca do milho, aquilo que vai te desprender da casca, a diferença do trigo e do joio é a semente, os dois têm casca, mas o que tem semente, a semente só vai funcionar quando ela desprender da casca. O trigo só é usado depois de descascado. O tijolo só é utilizado depois de desenformado. Então, saia da forma, saia daquilo que te dá forma, saia daquilo que te prende. O que Deus pode estar figurativamente nos mostrando através dessa história? Olha, povo de Israel, eu quero que vocês deixem de estar presos em uma forma. E isso que os conforma, que te deixa no padrão da forma, o que te faz sair dessa conformidade
é a palha. Só que isso não é responsabilidade da forma. Isso é responsabilidade de quem quer ser firme. Então isso não é responsabilidade do povo do Egito. Isso é responsabilidade do povo de Israel. Povo de Israel, vocês querem ser livres? Então vocês deixem de ser presos à forma. Então, povo de Israel, vocês que são escravos estão grudando na forma, vocês vão deixar de passar essa responsabilidade para quem está colocando vocês na forma. E vocês vão providenciar a palha, para que vocês não fiquem grudados a esses limites, a essa conformidade, ok? Isso é uma tortura, parece um sofrimento, uma dor incessante e uma inflamação contrária. Mas esse vento contrário, quem propicia, quem gera essa onda contrária, é Deus, para que os filhos dele, o povo de Israel, possa ser liberto. Para que eu saia de um lugar de escravidão, eu tenho que ter raiva da escravidão. Eu tenho que ter ira sobre aquele negócio. Tem que brotar em mim uma repulsa de algo sujo, de algo inóspito, de algo inabitável. Eu tenho que ter rejeição daquilo de tal forma que eu me ponha para fora. Eu sou o responsável pela palha que vai me desgrudar da forma. Eu sou o responsável por me desmoldar. Eu vou sair desse molde que me prende. Eu providencio isso. Como? Criando repulsa dessa prisão, criando repulsa dessa escravidão, tendo ódio daquele chicote. Eu não quero mais apanhar, eu não quero mais ser preso, eu não quero mais ser escravo, eu quero ser livre. Então eu me movo. E esse me mover acontece a partir de um contexto que Deus gera em favor do povo de Israel, ainda que aparentemente contra o povo de Israel. Capítulo 6, Deus promete livramento, mas aí é onde eu falei, o povo já está tão irado que nem escuta Moisés mais. E Moisés, de novo, com aquela ladainha, fala: Deus, como é que eu vou falar para Faraó? Se nem o teu povo, nem meu povo, nem o povo de Israel, a gente está lutando no mesmo time, nem esse povo não quer me escutar mais de tanta raiva. Imagine Faraó, que foi cutucado por essa história de nos liberar. E aí a gente vai entender um pouco da genealogia aqui, né? Que eles são da tribo de Levi. Moisés e Arão são legitimamente irmãos. Arão um pouco mais velho, 3 anos mais velho. E aí vai falar sobre genealogia, quem é filho de quem, quando nasceu e tal, e foram falar a Faraó. Quando eles vão falar outra vez a Faraó, gera mais ira, mais teimosia, mais raiva. E aí Moisés vai começar a fazer as maravilhas. Quando Moisés mostra a vara virando cobra, outras pessoas também fazem isso, com um show de mágica, de talento, de magia, não sei. Eu sei que o povo também consegue mostrar para Faraó, alguns magos lá. Olha, isso aí não quer dizer que foi Deus que mandou ele, não. Eu também faço uma vara virar cobra. Aí, fez. Só que a cobra que Moisés, a vara de Moisés que virou cobra, comeu as outras cobras. Então também tem uma simbologia nisso daqui, onde mostra que os supostos outros deuses até pode fazer maravilhas, mas não se compara com o que Deus faz. Deus está acima de todos, domina todos e come qualquer um, se for o caso. Mas Deus já alertou Moisés, falou: Moisés, você vai falar com Faraó, mas se prepara que ele não vai deixar de primeira. E eu vou endurecer o coração de Faraó para que vocês vejam, para que o povo reconheça e perceba as minhas maravilhas. Então o que Deus está dizendo é: olha, apesar de você estar se movendo para pedir a saída, essa saída que vocês estão pedindo e que será alcançada não será de primeira. Eu, Deus, já estou garantindo que eu irei dificultar para vocês. E por que eu vou fazer isso? Porque eu amo vocês e quero mostrar o meu poder para vocês. E para gerar esse contexto, eu vou dificultar um pouco as coisas. Aqui não é difícil a gente imaginar um cenário de um pai que faça isso. Ou seja, se eu quero que meu filho seja bom no atletismo, por exemplo, pronto, jogar futebol. É muito comum a gente ver jogadores de futebol treinando com elásticos. Ele corre contra um elástico que puxa ele para trás. Ele correndo para frente e o elástico puxando para trás. Quando não, ele está forçando correr para trás enquanto o elástico puxa para frente. O que o treinador está fazendo com o jogador? Está criando resistência, criando dificuldade para crescer em força.
Deus está criando um contexto de resistência de Faraó para que o povo cresça em fé, para que o povo cresça em conhecimento das maravilhas de Deus, certo? Então, vai ter a praga do sangue, onde a água do rio é convertida em sangue, praga das rãs, onde as rãs vão tomar conta de tudo, praga dos piolhos, praga das moscas, praga da saraiva, que seria tipo uma chuva de granizo, né? Praga dos gafanhotos, que acabou destruindo o resto da plantação e dos animais, praga das trevas e, por fim, a praga do primogênito. Não sei se eu citei todas aqui, mas são 10 pragas, né? Será que eu falei todas? Sangue, 1, rãs, 2, piolho, 3, mosca, 4, peste dos animais, teve uma peste dos animais, 5, praga das úlceras, também teve isso, 6, praga da saraiva, 7, praga dos gafanhotos, 8, praga das trevas, 9, ficou um breu que ninguém enxergava nada, e a 10ª praga, a praga dos primogênitos, que a gente vai trabalhar ela melhor na próxima mensagem, porque vai falar de Páscoa e aí tem muito mais simbologia que a gente não pode deixar passar. Mas o que acontecia a cada praga desta? Moisés e Arão se apresentavam a Faraó e falavam: olha, permita que o nosso povo vá. Se você não permitir, vai vir essa praga. E Faraó falava: eu não vou deixar. E a praga vinha e tumultuava demais. Eram coisas terríveis. Até Faraó não suportar e dizer: por favor, nos livra disso. Aí Arão e Moisés iam lá, orava, Deus tirava a praga e Faraó endurecia o coração e falava: não vou liberar mais. Mas rapaz, a praga só veio porque você disse não. A praga veio, destruiu, foi terrível, você disse que sim. Agora eu tiro a praga, você diz que não de novo, vai vir outra praga. Ah, não, mas eu não deixo. E aí isso vai se repetindo inúmeras vezes. A praga é tirada, o coração de Faraó é endurecido. E isso se repete até que no fim vai ser inevitável essa saída, mas Deus já antecipa. E Deus fala assim, olha, fala para Moisés, pode ir falar com o Faraó, mas eu vou dizer uma coisa, dessa vez eles não só... Eu vou ler o versículo aqui para não falar bobagem. Então, capítulo 11, versículo 1, parte B. Então vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Ou seja, lembra que o que era pedido a Faraó era que o povo de Israel pudesse sair para adorar a Deus, e Faraó não deixou? Nesse final aqui, Deus está dizendo, olha, se prepara, porque agora é certo que ele vai deixar você ir. Mas não só vai deixar você ir, como vai te expulsar completamente. Deus está dizendo aqui que quando tem o favor dele, vai ser dado além do que é pedido. A graça, ela é mais do que se deseja. O que Deus tem para nós é além do que pedimos ou pensamos, porque eles estavam querendo só ir adorar a Deus e voltar. Ia, adorava e voltava, coisa de uma semana. Seria o quê? 3 dias, né? Uma distância de 3 dias. Então seria 3 dias, adora, 3 dias, volta, provavelmente um dia descansa, fechou a semana, fechou o ciclo perfeito, 7 dias, ok. Entenda, era só isso que estava sendo pedido a Faraó. Mas Deus agiu com as maravilhas e as pragas contra o povo do Egito de tal forma, mostrou um poder de Deus em favor de Israel de tal forma que Faraó vai dar mais do que foi pedido. Vocês pediram uma folga, né? Vaza daqui, some, só desaparece, não volta nunca mais, porque aquilo que vocês estão me pedindo é nada. Eu quero dar muito mais. Some. E aqui tem alguns pedidos que Faraó foi cedendo aos poucos, né? Tudo bem, pode adorar a Deus, mas vocês não vão levar crianças. Ah, vocês querem levar todo mundo, né? Crianças também, mas deixa o gado. E chega uma hora que ele vai dizer, olha, leva criança, leva gado, leva dinheiro, leva o que você quiser. Só vaza, só sai daqui. E Deus já antecipa isso. Ou seja, isso mostra que não há um determinismo de Deus, não há necessariamente uma predestinação, mas há uma presciência. Ou seja, Deus tem tanto conhecimento de tudo que ele faz e controla, nada sai do controle dele. Ele está dizendo assim, olha meu filho, eu sei como uma coisa vai acontecer, então fique tranquilo. É certo que vocês vão ser liberados e agora vão ser completamente liberados. Pois bem,
Quando a gente entende isso, esse aqui é o sentido literal. Quando a gente vai para o nível da alma, a gente pode se colocar no lugar de Moisés. Será que eu tenho dado ouvidos a Deus, mesmo quando a coisa não faz sentido para mim? Porque por que repetidas vezes eu vou a Faraó se ele não está liberando? Por que que eu vou colocar a praga e por que que eu vou pedir para tirar a praga se o cara não está deixando? Por que que eu vou insistir nisso? Porque essa é a orientação do Senhor. Vá, faça, vai, desfaça, vai, faça, vai, desfaça. E aí fica nesse vai e vem. E Deus dizendo, fique tranquilo, eu vou endurecer porque eu quero mostrar mais. Então Moisés, nesse ponto, ele não está mais preocupado se deixa, se não deixa, se faz ou se não faz. Por sinal, no fim das contas aqui, até Moisés ira com Faraó. Mas nem deveria, porque tudo está conforme a vontade de Deus. Então Moisés não precisa se irar com a situação. E muitas vezes nós nos iramos, tomamos as dores para nós, como se Faraó ou a resistência que tivermos no trabalho, na família, em qualquer contexto, fosse uma resistência da pessoa contra nós. E não é. Tudo é Deus permitindo que aconteça para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Se Moisés tem um entendimento disso, e teve parcialmente, tanto que obedeceu, ele vai cumprir a vontade de Deus. E a insistência de Moisés de fazer aquilo que, mesmo que não tenha sentido para ele, é obediência ao Senhor, o Senhor honra isso e as maravilhas dele são multiplicadas sobre o povo. Ok? Então, isso cria fé, cria coragem, cria determinação. Isso liberta o povo. Será que eu tenho tido essa conduta de Moisés? A conduta boa no sentido da obediência e a conduta não tão boa no sentido de me irritar com essas situações, que isso é desnecessário? Será que muitas vezes a gente não tem agido como o próprio Faraó? Quando a gente vê a coisa apertando, a gente fala, calma Deus, calma, eu vou aliviar. Aí a coisa alivia e a gente volta para o mesmo lugar que estava. Quantas vezes a nossa conduta não tem sido semelhante à de Faraó? Pois bem, esse é o nível da alma. Que a gente possa analisar a palavra de forma pessoal e aplicar em nossas vidas de modo que sejamos aprimorados. Mas há ainda uma interpretação espiritual, onde Deus é o próprio Deus, onde Faraó é a figura do inimigo. O povo do Egito é o povo ímpio, ou o povo que não conhece ao Senhor, o povo pagão, o povo descrente. E o povo de Israel é o povo de Deus. E Moisés, figurativamente, é a representação de Cristo. Deus envia um libertador. Deus envia o Cristo para que se sacrifique. É o Cristo que se apresenta para o inimigo. É Moisés que vai cara a cara com Faraó. E esse libertador está constantemente sofrendo ali o conflito e se apresentando para que o povo seja liberto. Então, toda essa história também aponta para Cristo. E para que a igreja seja salva, para que o povo de Deus seja salvo, para que Israel seja uma nação liberta, o Cristo, o libertador, vai ao encontro de Faraó, vai ao encontro do inimigo das nossas almas, contra aquele que deseja a nossa escravidão eterna, a escravidão da nossa alma, aprisionar o nosso espírito. Eles não têm esse poder, mas quer fazer sobre a alma. Então Deus nos liberta com o conhecimento, nos liberta com as suas maravilhas, nos liberta com a sua cura. E a sua maldição, e a sua sentença é cumprida sobre o povo do Egito e sobre Faraó, mas não sobre o povo de Israel, que é nação eleita, nação escolhida, povo de Deus. Contudo, eu não lembro exatamente o versículo aqui, mas tem um ponto específico que eu achei muito interessante, que fala sobre a Saraiva, vai estar aqui. Desta vez enviarei todas as minhas pragas, pois poderia ser estendido. Portanto, amanhã, versículo 18, capítulo 9. Portanto, amanhã, por este tempo, farei chover uma saraiva tão grave, a qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado. Alguns oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram fugir os seus servos. Versículo 18, 19 e 20. Repara, do capítulo 9. Quando vem a praga da saraiva, que é a chuva de granizo, a chuva de pedra, né, digamos assim, aquilo vem com uma profecia antes. Então Moisés chega e fala, olha, vai vir uma chuva aí.
que nunca foi vista antes. E quem tiver no campo, seja servo, escravo, animal, plantação, vai ser destruído. O que você tiver de colher e o que você tiver de guardar, faça, porque o que tiver no campo vai ser destruído, não vai restar vida. Aqui, versículo 20, alguns dos oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram fugir os seus servos. Ou seja, isso aqui é egípcio, tá? Isso aqui é povo do Egito que, cansado de ver o sarrafo comendo, cansado de ver pragas destruindo o povo, a hora que Moisés lança outra profecia, esses aqui que servem a Faraó falou, pera lá, meus servos e meus gados serão guardados. Até o ímpio, até o pecador, até o nécio, até aquele que não acredita em Deus, diante das maravilhas, ele segue a orientação. Até o povo que não é povo de Deus, quando segue princípio e orientação bíblica, prospera. Muita gente não entende por que tanta gente no mundo e tanta gente que não conhece a palavra vive as promessas do Senhor. Porque está obedecendo os princípios. Está obedecendo o princípio da palavra. Está obedecendo a orientação do Senhor. Ou a orientação do servo do Senhor. Acredita que vai se cumprir a profecia de tal modo que alguns do próprio povo de Deus não crê. Então, esses servos de Faraó, esses oficiais de Faraó, que guardaram seus servos e seus animais, não sofreram dano da saraiva, porque foram obedientes. Deus envia um libertador para libertar seu povo. Mas esse libertador não liberta apenas o povo de Deus, mas aqueles que querem ser libertos. E são libertos pela verdade. O conhecimento liberta, a obediência liberta. Seguir a instrução do Senhor é libertador. E não só para um desfrute momentâneo, mas se eles entendessem que Deus tem uma terra prometida e que Deus tem uma promessa para esse povo, eles não mais serviriam a Faraó. Eles não mais desejariam viver no Egito, ainda que poupados das pragas, digamos assim. Ok? Que a gente possa entender que há um libertador que veio em nosso favor e que seguiu a ordem do nosso Deus Pai e que vivemos num mundo regido por Faraó, que tem a mesma ideologia, o mesmo princípio, a mesma ideia de Satanás, nos fazer escravos e ocupar o nosso tempo de tal forma que a gente não tenha tempo de adorar a Deus. A escravidão desse tempo continua a mesma, com uma suposta liberdade aparente, mas continua a mesma. Se você não produzir, se você não tiver a melhor roupa, não tiver o melhor celular, não tiver a melhor casa, não tiver o melhor carro, você não pode viver. E quem vive na escravidão de correr atrás de riquezas se mantém escravo de Faraó. Não consegue adorar a Deus, não consegue acessar a terra prometida. Enquanto formos escravos de riquezas e corrermos atrás do dinheiro, mais do que reconhecer as bênçãos de Deus sobre nossa vida, seremos escravos do sistema. A gente vai deixar de ser escravo quando a gente deixar de se conformar com os limites e molde desse mundo. A gente vai se desmoldar quando nós providenciarmos palha para sairmos da forma, sairmos da prisão, sairmos do que nos limita. Medite sobre essa palavra, leia a Bíblia, ore, peça discernimento. Que Deus te dê sabedoria, me dê sabedoria a todos nós, para que a gente corra e providencie a palha e não diminua a produção, que a gente corra e providencie a palha, para que nós sejamos desmoldados, para que nós saiamos das prisões e das cadeias que nos limitam, que nos conformam. Não sejamos conformados com os padrões desse mundo. Sejamos livres. Cristo já pagou um altíssimo preço para que fôssemos libertos. Creiamos nas maravilhas do nosso Deus. Você é livre.
Deus abençoe seu dia.